bem-vindos à casa de São Francisco de Assis, nosso querido Sério. Meu nome é Tayane, eu estou aqui mais uma vez para conversarmos, refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu faço parte do grupo de palestrantes da casa e hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do nosso codificador Allan Kardec. Esse capítulo traz como título Moral Estranha. Neste capítulo do Evangelho, assim como nos demais, Kardec nos traz parábolas escritas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, faladas por Jesus, histórias contadas por Jesus segundo os evangelistas, quando Jesus esteve aqui na Terra. Mas o que é mais curioso desse capítulo é que essas parábolas têm uma conotação pejorativa, um sentido duplo. Por isso, Kardec reforça a importância de interpretarmos muito bem as parábolas deste capítulo. Como, por exemplo, a que eu vou ler agora. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Olha o título da parábola. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo do 25 a 27. Kardec nos esclarece nesse capítulo que nós não podemos admitir que Jesus, aquela figura que todos nós conhecemos, independente de religião, aquele ser bondoso tivesse dito isso, que nós precisamos odiar os nossos parentes. Provavelmente, Kardec nos explica, que o vocábulo odiar foi mal traduzido nessa parábola, Somente, por que isso pode ter acontecido? Somente mais ou menos 60 anos após a morte de Jesus que apareceram os primeiros manuscritos contando a sua história e contando as suas palavras. Na época, as línguas que Jesus falava eram o hebreu e o aramaico, que eram línguas muito simples, línguas faladas, muito pouco escritas, um vocabulário extremamente pobre, que podia sim ter tido vários significados. Portanto, Kardec nos deixa claro no Evangelho segundo o Espiritismo que as parábolas deste capítulo não devem ser levadas ao pé da letra, devem ser interpretadas com o nosso conhecimento que a gente já tem hoje, com a nossa fé fundamentada, com o nosso raciocínio, Hoje nós já temos o entendimento da vida futura, do espiritismo, de que todas as nossas ações geram consequências. Então, essas parábolas devem ser interpretadas, pois ao pé da letra seria uma contradição, uma total contradição com aquilo que Jesus nos deixou de exemplos práticos, as atitudes que ele teve, que já é
de nosso conhecimento. Kardec ainda diz nesse capítulo que Jesus foi a personificação da doçura e da pureza. Isso nós já bem sabemos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte sobre Jesus, que ele foi o espírito mais puro que veio à Terra, para servir de modelo e guia para a humanidade. Jesus, este maior exemplo de conduta, de moral e de conduta de todos os tempos. Aquele que se dignou a encarnar como homem aqui na Terra e conseguir, de certa forma, materializar as leis de Deus através das suas atitudes, para que servissem de exemplo para todos nós. Mas o que é moral, né? Vamos esclarecer com base nos livros, na nossa codificação, o que é moral, né? O que seriam essas leis morais de Deus? O que é moral? A palavra moral, ela deriva do latim mores, igual a costumes. Moral é a parte da filosofia que trata dos costumes e dos deveres do homem para consigo mesmo e para com seu semelhante. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, também da codificação de Allan Kardec, diz o seguinte sobre moral: a moral é a regra do bem proceder, isto é, do distinguir o bem e o mal, fundamentada na observância da lei de Deus, né? Fundamentada em observar a lei de Deus. E nós sabemos que, independente da época, independente do tempo, a moral ela é invariável, ela é imutável ao longo dos tempos, né? A moral existe e ela deve ser seguida, respeitada. Na questão 621 ainda, no Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: mas onde está a lei de Deus? Onde é que está escrita essa lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores, do Espírito da Verdade, é a seguinte: na consciência. E nós sabemos que o homem, né, ao longo dos nossos estudos, nós já tivemos o entendimento de que o homem, desde o homem primata, desde o homem primitivo, aquele lá da pré-história, o homem que encarna nos mundos primitivos, ele já traz em si, na sua consciência, a noção do certo e do errado, né? E à medida que o tempo vai passando, a consciência dele vai se despertando, lenta e progressivamente vai aumentando, até que ele consiga atingir a capacidade de raciocínio. Isso é assim com uma criança também, né? À medida que a criança vai se desenvolvendo. Muitas vezes nós ensinamos um bebê que a gente tem na nossa família, dentro de casa, a não mexer no armário, a não puxar a gaveta, que vai machucar, vai trancar a mãozinha. E a criança acaba entendendo isso só na dor. Infelizmente, quando tranca os dedinhos e machuca a mão. E a gente sabe que conosco também é assim. Tem muitos despertar da consciência que acontecem somente através da dor. Somente quando a gente enfrenta alguma dificuldade que a gente sofre, é que a nossa consciência começa a despertar para aquele determinado aspecto. Hoje, na atualidade, nós temos um grande palestrante espírita, que é um juiz de direito, Haroldo Dutra,
eu costumo muito assistir as palestras dele, que fala o seguinte, ele fala muito nas palestras dele sobre o projeto moral do espiritismo. E ele questiona nas suas palestras qual é o projeto moral do espiritismo. E ao mesmo tempo ele responde: o homem de bem. Melhor apresentado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala em sede perfeitos, sejamos perfeitos. O projeto moral espírita, ele não é sectarista, ou seja, ele não cria seitas, né? O projeto moral espírita, que é o homem de bem, ele não tem preconceitos de cor, de raça, de religião, de sexo. O homem de bem, ele é universalista. Que nós possamos ser este homem de bem, porque o homem de bem, ele opera, ele pensa, ele age, ele sente em favor do bem maior. Ele sente sempre em favor da moral e dos bons costumes. O homem de bem, ele vibra positivamente. E aí, eu gostaria de relembrar a todos os irmãos que existe uma solidariedade entre os mundos físico e espirituais. Por quê? Porque todos nós, espíritos encarnados ou não, temos o compromisso, nós temos o comprometimento com o desenvolvimento, com o progresso moral e espiritual individual, né, de cada um e da orbe. Nós já sabemos que a Terra está num processo de regeneração, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por isso a importância de nós voltarmos o nosso olhar para este compromisso. E vibrando positivamente, os espíritos, né, que estão lá desencarnados no plano espiritual, principalmente os mais evoluídos, eles têm a capacidade de nos acessar, eles conseguem nos inspirar e nos orientar para podermos trabalhar aqui fisicamente para auxiliar neste progresso. Para passar essas orientações para nós, a espiritualidade necessita que nós sejamos homens de bem, né? Não basta vibrar positivamente, nós precisamos honrar as nossas atitudes com as nossas vidas, com uma vida digna. Nós precisamos ter os corações sensíveis, nós precisamos ter um coração voltado para receber essas orientações. E o Espiritismo nos apresenta um modelo concreto, real, prático e objetivo para que a gente possa seguir, para nos tornarmos este homem de bem, que é Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso governador, o nosso maior orientador. Um ser o qual as atitudes representam a mais pura prática da lei divina. Um modelo para nós olharmos, observarmos e principalmente aplicarmos nas nossas vidas. De que forma? Sendo cristãos, sermos cristãos. Ser cristão é independente de religião. Cristão é aquele que segue aos ensinamentos de Cristo. O cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é um estilo de vida.
é como tu vive, é como tu observa o mundo na tua atual fase de vida, com a tua bagagem de vida que tu tem, desta vida e a tua bagagem espiritual. Como tu reage ao mundo e a tudo que está acontecendo. Como é que será que Jesus reagiria a essa atual fase que a gente está enfrentando? De isolamento social? Será que ele reagiria com desespero, com revolta? Será que ele reagiria com fé? Certamente ele reagiria com fé. A certeza de que o Pai Maior sabe o que está fazendo. A certeza de que dias melhores virão e de que tudo está previsto da melhor forma possível. Temos que fazer a nossa parte, mas existe um Pai Maior, um Criador, que tem a capacidade de coordenar tudo o que está acontecendo. O cristianismo, ele é como você olha para você mesmo. Ser cristão é você identificar as suas falhas, as suas vicissitudes, aquilo que você precisa melhorar, se aprimorar como espírito para ser um homem de bem, encarnado ou depois desencarnado. É como você olha para suas qualidades, como você identifica aquilo que você já consegue passar para o próximo como exemplo. É como você aceita as dificuldades que acontecem na sua vida, não se colocando em posição de vítima, porque nós já sabemos que a maioria das dificuldades que nós estamos enfrentando, se não todas, nós escolhemos lá no plano espiritual, antes de virmos para cá, para que elas auxiliassem no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. E principalmente ser cristão é como você se relaciona com o próximo, com o seu semelhante. E nesse período de isolamento social, né? Quem sabe nós não vamos repensar isso, né? De que forma que eu estou me relacionando com o meu semelhante. Vamos aproveitar esse período para repensar os nossos valores morais. Olharmos para o lado e tirarmos o foco do nosso umbigo. Olharmos os bons exemplos de caridade. Durante muito tempo nós vivemos no automático e hoje nós temos a oportunidade de estar em casa com os nossos familiares, alguns de nós sozinhos, mas temos tempo de colocar a cabeça em ordem. Olhar para a forma que vínhamos vivendo e a forma que queremos viver daqui para frente. Olhar ao redor e ver que sempre tem alguém com mais dificuldade do que nós. Olhar ao redor e ver que podemos ajudar, prestar a caridade. A maior de todas as caridades, já disse Jesus, é a paciência. Como é que nós estamos olhando para os nossos semelhantes, com as pessoas que estão vivendo ao nosso lado nesse período de isolamento? Como é que a gente está lidando com esses familiares, né? Nós estamos procurando harmonia dentro do nosso lar nesse período. Nós estamos tendo a paciência com os nossos familiares. Como é que a gente está encarando tudo isso, né? Esse período vai, de certa forma, nos mudar e que seja para muito melhor, porque a verdadeira moral cristã, a verdadeira moral, o verdadeiro seguir os planos, os ensinamentos de Deus, que o Espiritismo veio nos esclarecer, é como nós realmente lidamos com o próximo, com o nosso semelhante. Agradeço imensamente a atenção de todos, muita paz, muita luz, que todos sintam-se fortalecidos para enfrentar este período,
que sintam-se acolhidos pela nossa casa e um até breve.